Começando mais uma revisão por aqui, hoje, dia 13 de janeiro de 2024, segundo pregão do ano. E antes de eu começar a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo também, compartilhe com os amigos. Dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais, beleza? Então clica aí embaixo para se inscrever. Bora lá! Começando pelo dólar, gráfico temporal de candles 5 minutos. Antes de eu falar dos 5 minutos, tenho que ressaltar que ontem eu comentei sobre possível setup do IFR no dólar que já iria acionar já logo de abertura. Então, relembrando aqui, 60 minutos, a gente tinha o dólar esticado, sobrecomprado, longe das médias. Então, já logo na abertura já teria acionado o setup do IFR e praticamente não teria dado loss, né? Porque praticamente a abertura foi a máxima do dia. Então, o máximo que chegou a cair foram 40 pontos. Então, o setup aqui hoje foi bem interessante de se analisar. Então, já abriu esticado, já abriu com gap ainda de alta, um possível gap meio que um último ato da força compradora, poderia ser, porque já estava esticado. Canal de Keltner, primeiro candle, foi um candle de rejeição, não demonstrava nem força vendedora 100% forte, nem força compradora. O segundo candle já veio uma força vendedora, e aí o terceiro, rejeição, pensar em setup da VWAP aqui, pela questão do primeiro candle ter fechado acima da VWAP, é mais força compradora. O segundo é força vendedora. O terceiro está abaixo. Então, é muito recente eu ver a força vendedora da VWAP. Para pensar em gatilho aqui pelo candle 4. Acho recente, perigoso. Então, não vejo como um gatilho, então. Mas o preço acabou caindo, cravou exatamente o ajuste. Junto com o ajuste aqui, nós tínhamos uma LT. Que LT que nós tínhamos aqui? Essa LT azul de ontem, do finalzinho de ontem, que estava respeitando um canalzinho, então cravou a LT. Tinha vários candles sequenciais também de queda, estava muito estranho. E aí teve esse candle de rejeição e formou esse lindo padrãozinho 1, 2, 3 de compra. Eu faço alguma coisa aqui? Pelo menos eu não tenho nenhum operacional para fazer alguma coisa aqui. O que eu consegui analisar era que a média de 9 e de 20 não eram elas que estavam levando o preço, era mais a estrutura mesmo desde do dia anterior. E aí respeitou de novo a LT. O canal tem essa mania de respeitar mais a estrutura do que as médias em si. Então, muita gente acha que as médias, na verdade, é o canal. E aí, reagiu. VWAP acabou demonstrando muita força aqui. Mas a gente vê que esse candle 11, poucos minutos antes do à vista, ele teve uma certa rejeição inferior, já indicando que essa força compradora dessa ignição ainda estava presente. Tá, nada a ser feito por enquanto. E aí vem esse candle enorme, antes da abertura da vista, candle grande, porém que não deu sequência à força compradora. Então, o que eu consegui analisar aqui? O dia já iniciou com uma tendência interessante, olhando apenas price action sem olhar médias. Durante esse movimento aqui depois, fez o quê? Uma subida bem lenta, indicando que poderia ser um canalzinho intraday, podendo ser uma bandeira de baixa. E aí essa subida foi uma subida lenta, então a força vendedora por candles estava mais forte do que a força compradora. Retração não travou, porém não conseguiu passar daqui, a força vendedora travou o preço, e aí vem a análise, né, de candles que é muito importante. Vê esse candle 16, candle grande, testando muito a média de 20. Aí vem a questão de força e fraqueza. Tem uma LT passando aqui que eu falei. A LT foi testada aqui, mais de uma vez, 1, 2, 3, 4, testou aqui mais uma vez e vem testa de novo ela. Se ela estivesse forte, já era para ter jogado o preço lá pra puta aqui, né? Mas não jogou e deixou o preço muito próximo, ou seja, está demonstrando mais fraqueza. Aí que o preço fez barra forte, um mini respiro, um candle de rejeição que nem teve sua máxima rompida, a máxima não foi rompida desse candle 17. E aí vem o 18 e meio que engolfa o 17, formando aqui um famoso padrãozinho de barra ignorada. Aqui já era um importante movimento para querer quebrar, mas eu não faço esse tipo de operação no sentido de operar contra as médias. Aqui eu estou operando para querer romper a LT. E no Price Action, livro de Price Action, em nenhum momento os livros recomendam você entrar rompimento de bandeira. Recomendo você esperar romper, fazer um pullback e entrar depois. Então, nem Price Action é recomendável fazer isso aqui. Mas olhando para a questão de barras aqui, estava bem na cara que ia romper. Realmente rompeu, teve essa força aqui. Outra barra sequencial que acabou rompendo a mínima do dia, só que foi de forma muito esticada. E chegou aqui no candle 21,
um candle de rejeição. O que eu poderia considerar como trava aqui? Posso considerar o dia de ontem? Nem retração ia ter, porque ontem foi muito forte o movimento, então, só por via das dúvidas para marcar, não tinha nem retração. A única coisa que segurou foi o primeiro toque da 80 e chegou de forma esticada. Poderia pensar no setup da 80? Sim. Só que o gatilho pelo 2, se eu colocar risco retorno, voltar para o 5, não tem para 20. Então, não faço nada. E aí o preço acabou testando aqui de forma bem forte na média de 20 e travou nessa região aqui. Aqui era 11 horas, não tinha notícia, não tinha abertura do avista norte-americano ainda. Aqui nós já tínhamos o cenário meio já concretizado de 2 topos, e aí confirmando o terceiro, e 2 fundos já podendo cair em canal, que eu estava já comentando, quando estava chegando aqui já estava comentando essa possibilidade. E realmente foi um canal até boa parte ali do dia. E aí ficou o preço nessa região, entre o canal. Posso considerar a trap zone? Também, entre a 20 e a 80. Aí a gente vê essa loucura aqui. Teve a abertura do norte-americano que não trouxe volatilidade assim tão interessante, ficou travado no canal, até que teve a notícia de meio-dia, e essa notícia aí sim trouxe, né, a primeira volatilidade grande do dia, que foi essa barra aqui, que foi de cerca de 24 pontos. Essa barra, ela rompeu esse canalzinho, que são essas 2 linhas pretas, e também estava testando esse canal maior, essa extremidade maior que eu tinha aqui. E essa extremidade, então, meio que foi rompida, mas foi de forma esticada. Vou pensar em bater um contra, não vejo reversão agressiva, ainda mais por notícia, não é recomendável. Mas a notícia, depois eu vou falar sobre o que aconteceu. Esse movimento aqui já foi bem estranho, não deu sequência à queda, não conseguiu ir, e mesmo que fosse, nós tínhamos bloqueios aqui. Nós tínhamos média 200, primeiro toque dela, só de marcar a retração de ontem, já estava aqui na região de primeiro nível de retração. Então, bloqueio tinha. Deixa eu ver aqui, variação de 0,5% de baixa, região de trava. Formou um PFR, não batam contra aqui. O preço começou a indicar que poderia ser um rompimento falso do canal, até porque lá fora não estava caindo tão forte assim. O preço volta e faz esse pullback aqui. Quando fez esse pullback, até comentei que poderia ser um possível gatilho de venda se a pessoa entender que o canal já foi rompido e isso aqui é troca de polaridade, pullback de médias e já querendo cair. Muito, muito perigoso, porque ainda era reação de pós-notícia, poderia ser movimento falso, voltou para dentro de canal, e se voltou para dentro de canal, se foi rompimento falso, então nós estamos na extremidade inferior e aqui é região para subir, o que foi realmente que aconteceu. Então, foi um rompimento falso esse canal. Voltou para dentro dessas 2 linhas pretas que eu tinha. E aí buscou a linha superior preta que eu tinha, média sem tendência, nada a ser feito. Chegou aqui depois do almoço já, 1h da tarde, o volume tende a cair bastante. Ainda nada a ser feito, mas aí teve um movimento bem interessante de tentativa do rompimento do canalzinho do dia para cima. Aí a gente vê que a extremidade inferior desse canal maior não estava conseguindo romper de forma fácil. E aí o preço tentou romper o canal, então, da linha preta, e depois tentou romper o canal mais macro. Mas aqui no dia, nada a ser feito, a gente vê que as médias já começaram a ficar bem flats, só a 200 mesmo para indicar alguma coisa. Até que chegou mais ou menos 16 horas, eu acho que foi a hora da ata do FONC, que também não trouxe muita volatilidade, alguns candles até grandes aqui, mas não tanto assim. E voltou e foi buscar a média 200, primeiro toque dela depois de bom tempo sem tocar. É normal que ela venha reagir. E ela reagiu, mas já era fim do dia, volume bem fraco, e aí terminou praticamente com as médias sem tendência. Então, no geral, nós tivemos sim um rompimento desse canal mais macro, o rompimento do canal intraday, o rompimento desse canal que eu tinha aqui com a linha azul no início do dia, mas no geral a gente vê que a variação praticamente foi 0. Então, do fechamento de ontem, nós abrimos aqui, porém, praticamente fechou quase no mesmo ponto do fechamento de ontem, como se não tivesse feito nenhum movimento. Tudo que teve hoje foi anulado e fechou no 0. Não houve variação interessante, média sem tendência. Então, lateralidade é difícil de afirmar, porque topo maior aqui, um outro topo que não foi tocado. Aí tinha esses topos aqui, mas fundo tinha esse fundo. Eu não tenho bem uma lateralidade fácil de analisar. Posso até considerar esses topos aqui já de uma lateralidade futura, mas fundos eu vou considerar o quê? Esses ou esse? Tá estranho. De qualquer forma, a média sem tendência aqui no meio. Não vi nada de interessante assim,
seguro a ser feito, a não ser mesmo a questão do setup do IFR da abertura, que é uma operação muito agressiva, arrojada, porque já é de abertura, setup do IFR, mas acabou dando ali e praticamente nem voltou pontos contra. Já em relação ao índice, que foi uma loucura, o que eu preciso relembrar aqui do macro antes? Nós tínhamos, afastando o gráfico aqui um pouco, deixando um pouco afastado, 5 minutos mesmo, para deixar bem aqui visível. Tinha esse canal, e aí ontem, primeiro pregão, rompeu esse canal, fechou aqui, e aí hoje já abriu nessa região aqui praticamente. Região que a gente tem macro, 60 minutos, diário e tudo mais para ser testada, só está aqui embaixo, então está longe. Aí voltando para cá, no movimento mais micro, né? Ontem que a gente teve uma queda feita por tendência horrível, horrível. Só no fim do dia que começou a dar alguma tendência, mas também não foi para frente. Aí, se for marcar, tinha meio que canal também. Tinha um topo aqui estranho, mas também eu poderia considerar canal. Médias, uma bagunça aqui sem tendência. Como que finalizou as médias realmente no dia anterior? Olha como que fechou. O preço fechou aqui entre a 9 e a 80, acima das 50 e 20 aqui embaixo. Que bagunça! E aí vem um gap que abre abaixo da 20. Para esperar as médias se alinharem, ia ser uma eternidade. Então não dava para pensar em setup de médias aqui nos primeiros minutos. Posso pensar em reversão? Nem teve o critério aqui do indicador ativo, então não vou fazer nada por enquanto. O primeiro candle do dia foi um candle de força vendedora. O segundo já foi um candle de virada compradora. Achei interessante o fato de ser um candle que já testar esse fundo aqui, que é uma região bem interessante do dia anterior. Teve uma defesa, mas por enquanto o que eu vi da VWAP aqui? A VWAP, ela estava demonstrando, para mim, na minha opinião, o primeiro candle fechou abaixo dela, o segundo não conseguiu fechar acima, o terceiro foi doji, o quarto fechou abaixo, o quinto fechou abaixo, o sexto foi o primeiro que estava rompendo ela. Até o momento eu vejo mais força vendedora, e aqui é o primeiro candle que está cruzando ela. Não vejo algo para pensar em compra, porque essa etapa da VWAP, pelo 5, não tem como ela estar forte, ela está sendo cruzada para baixo, não para cima. Agora que ela cruzou, então não vejo o candle 6 como setup de VWAP. E aí, média de 9 não estava relevante. Média de 20, olha como que ela estava passando no meio. Flat. 50, não estava, no máximo a 80. Aí o preço, por força também de candles, eu estava comentando como que a força vendedora estava bem relevante. Foi um candle bem forte primeiro do dia. Para anular esse candle, olha quantos que precisaram para anular esse candle. Isso aqui tudo. E aí vem um grande engolfando os últimos 3 candles ali. Então, quando veio esse aqui, engolfou praticamente esses últimos 3 novamente. Sempre quando estava vindo força vendedora, era muito mais forte que a compradora. Só que aí veio a abertura da vista, eu não vejo nada que ia ser feito. Eu vejo até pelo menos que a VWAP estava assim, começando a ancorar o movimento aqui. E foi mais um price action mesmo, rompeu o máximo e fez um pullback de pós-rompimento, mas ainda tinha mais força vendedora, até que pela primeira vez no dia começou a ter presença compradora. Primeiro toque do ajuste, média de 80, testou máxima aqui do fechamento, fechou gap, pegou a liquidez que tinha que pegar, mas não conseguiu dar sequência ao rompimento. Candle de rejeição, candle que tinha tudo para ir, bateu um contra que eu não vejo essas operações de falhas tão seguras assim. A média de novo está aqui na cara. E aí o preço volta com tudo. Aí, mais uma vez, a força compradora mostrando que está tomando conta. E aqui nós tínhamos a IFNC Vale caindo bem forte. Só Petro segurando. Petro não consegue em tese, né, no dia a dia, segurar tão assim, sozinha. E aí o preço caiu forte. Até comentei que, eita, só falta aqui querer formar um padrãozinho de uma figura. Que até o momento eu estava querendo formar, que era tendência. Aí tinha esse topo, tinha esse fundo, tinha esse topo, tinha esse fundo. Querendo confirmar, então, possivelmente, um padrão de topo duplo de continuidade. Só que o preço não foi e travou no fundo do dia. Médias todas sem tendência. Aqui começou já a confirmar, talvez, pra gente, um fundo, um fundo, um fundo. Fundo triplo. E aí voltou. Mas se eu for olhar só do dia mesmo, considerando gap, gap também é movimento. É baixa, alta, mais um fundo, então talvez estava formando fundo duplo de reversão, e realmente foi, mas completamente difícil de analisar.
Aí o preço testa esse fundo, faz um pullback. Eu não vejo o 27 como gatilho e nem foi acionado. Médias estavam sem tendência. Eis a importância de sempre esperar as médias começarem a indicar realmente tendência, porque cruzou para cima a 9, cruzou agora para baixo. Então não tinha tendência. Era melhor esperar o rompimento da mínima e fazer pullback pós-rompimento. Não fez isso, voltou. Aí começou a ter barra forte de novo de compra. Movimento muito estranho e juntou com a abertura do à vista norte-americano. Aí apareceu o fluxo comprador. Já começou a ter briga, então, de vendedor e comprador, porque até o momento era mais força vendedora do que compradora. Tinha mais força vendedora. Aqui já começou o trem ficar feio. Aí vem uma barra forte dessa, na cara da média de 200 praticamente, não conseguiu romper a máxima dessa barra e vem um inside candle. E aí vem outra barra. Aí vem outra barra que rompe máxima, mas não consegue dar sequência. Aí vem outra barra. Uma confusão. Isso tudo porque tinha notícia muito próxima. E aí a notícia foi essa barra 37 aqui, que até chegou a querer testar de novo a 200, mas não conseguia ir com aquela facilidade. Aqui eu comentei já que poderia estar formando um canal. Um topo, um topo, um topo. Fundo, fundo, fundo. Então poderia ser um grande canal que futuramente poderia ser ainda uma bandeira de baixa, considerando do macro. E aí travou mesmo nessa média de 200, começou a trap zone da 20 com 200, não vejo nada a ser feito aqui, não vejo nem força da 20, nem força da 200. Olha o perigo de se operar em volta dessa região. E aí o preço começou a fazer um movimento bem estranho de formar aqui possivelmente um triângulo simétrico. Posso até considerar, mas só teve 2 toques de fundo. Então, poderia ser um triângulo descendente? Está mais cara de ser descendente, tem mais toques de fundo assim. Mas não foi para baixo, que é o padrão dessa figura, acabou sendo para cima. Aí foi, rompeu o máximo, pullback de pós-rompimento. Posso entrar no 70? Longe das médias, perigoso. E nem foi acionado também. E aí mais um pullback em 72, posso entrar? Aí aqui já é foda, né? Porque olhando os movimentos todos, a questão que, pode ser stop aqui só de 50 pontos, eu vou entrar? A questão não é muita quantidade de pontos, é a barra em si comparando com as outras. Olha o tamanho dessa barra aqui comparando com esse movimento de alta. Essa barra é maior do que qualquer uma desse movimento de alta. Ela é quase do tamanho da barra da notícia. Então eu perco qualquer risco retorno que eu venha querer ter dessa operação aqui. E outra, LT passando, de novo, tentando romper a LT do canal. E aí, longe das... as médias começando a se alinharem aqui, mas não tem risco retorno. E aí, olha, doji, 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 candle de rejeição, travou tudo aqui nesse topo. O que pode ter travado nesse topo aqui? Eu, pelo menos, achei... Deixa eu ver aqui se tinha retração. Não tinha retração do dia anterior, de uma máxima aqui atrás. Poderia considerar 61 de retração. Travou então no 61, formou um padrão 2-3. Não vejo como operação, só porque é LT, respeitou. Tá, se a pessoa for entrar aqui, então por que não entrou no 78? 42? 38, 33. Por que não entrou no 52 também? Todas essas regiões aqui que bateu contra, por que não entrou? Acho perigoso. E aí o preço dessa vez acabou respeitando a LT de novo e caiu, não respeitou médias. Por que não respeitou? Porque é o canal que está mais forte. Travou nessa região aqui, aí forma um fundo, quer dizer, um topo menor, e foi caindo, caindo até fechar em torno da média 200. E cravando justamente a LT inferior. Então, isso aqui, o dia todo, parece que foi uma grande bandeira de baixa para talvez dar uma sequência ao movimento de baixa mais macro. O dia todo subiu em forma de canal. Muito complicado operar em dias assim. Acabou fechando em 0,28 o índice futuro. Região da média 200, 200 praticamente as duas já estão flats, sem tendência. Então, assim, no geral, eu não vi nada, não teve setup para mim de VWAP, não teve reversão. LS hoje nem ativou para a gente ver que não teve, mesmo com notícia, não teve volatilidade e distância da média 20. Porque o LS ele é isso, né? Mede muito a questão da volatilidade, volume em relação à distância também com a média 20. E não ativou em nenhum momento hoje. Então, foi um dia muito próximo das médias, sempre colado demais. Então, era mais a questão do canal mesmo. Então, não vi nada em relação ao índice. O que nós tínhamos de pré-mercado a respeito de macroeconomia? Nós tínhamos índices asiáticos e índices europeus, os dois. Para vocês verem como que o dia hoje estava muito estranho. Caindo.
Os dois caindo. Se for olhar por índices, a gente poderia então seguir talvez o padrão lá fora de cair. Só que minério de ferro e petróleo. Petróleo na hora que abriu o pregão estava levemente positivo, só que ao longo do pregão ficou muito forte, puxou muito para cima. Já o minério já estava bem forte logo na abertura. Então, nós somos um país de commodity. Se fosse olhar para o commodity, a gente poderia ter um movimento de alta, que foi o que realmente aconteceu. Mas se fosse olhar pelos índices lá fora, poderia ser um movimento de baixa. Como que estava o DXY? O DXY estava em alta forte. Na verdade, foi um erro, um bug que estava no meu TradingView, mas parece que estava em alta, mas não tanto assim, igual estava no meu, de mais de 1%. 0,20 e pouco, eu acho. O S&P estava em queda, o movimento do S&P em queda, complicado. Será que nós íamos subir com o S&P caindo e lá fora tudo caindo também? E os juros americanos estavam subindo. E aí o que aconteceu? Nós tivemos um movimento todo fora de correlação com lá fora. Nós acabamos fechando positivo, o dólar caiu, lá fora foi tudo o contrário. O DXY subiu, o S&P caiu. Bolsas asiáticas e europeias também acabou tudo fechando campo negativo mesmo. E então a gente teve um movimento fora do padrão que estava acontecendo lá fora. E aí, se a gente for ver a grade de cotação aqui, praticamente a Petrobras, ela segurou e muito movimento. Acredito eu que pelo fato do IFNC não ter fechado tanto negativo assim, nem a Vale, imagina que IFNC tivesse mais de 1% de queda e Vale também. Esse IBOV não ia conseguir sustentar talvez essa alta, não. Tanto é que a alta foi bem pouquinho, 0,10 no IBOV e futuro 0,28, porque a Petro, ela está na categoria assim que ela até puxa, mas sozinha ela não consegue, quando Vale e IFNC está puxando tão forte assim. Então, graças a ela, o movimento foi salvo, graças à Petrobras. Outra coisa que eu preciso ressaltar, que a notícia hoje mais relevante foi meio-dia, o PMI, que é industrial. Tipo assim, é um medidor de aquecimento. Como que está a economia na parte industrial? Como que está o aquecimento da indústria? Esse medidor, ele tem uma barra neutra. É como se fosse, por exemplo, 50. O valor é 50. O que está acima de 50 quer dizer que o campo industrial está bem aquecido. A economia está bem aquecida no campo industrial. Abaixo de 50 quer dizer que já está esfriando. E aí a gente teve aqui um movimento acima um pouco do esperado, porém se mantém abaixo de 50, então está tudo ok. E as ofertas de emprego veio abaixo do esperado. Então, assim, teve um pouco de divergência, mas o mercado não teve uma interpretação tão ruim, não teve um movimento tão complicado de analisar. Continuou bem estranho aqui, lá fora também. Então, não foi algo que trouxe tanto movimento assim. Depois teve 16 horas atas da reunião do FONC, que não trouxe volatilidade. E aí, amanhã, a gente tem uma notícia até interessante, que é como se fosse a prévia do payroll. Já começando com a zona do euro, com muita notícia, tá? IPC, que é como se fosse medidor de inflação ou deflação. Então, já vai ter uma madrugada bem badalada lá. Antes do pregão aqui, já vai ter uma aqui, mas não é tão relevante. Mas, 9 horas com abertura, vai ter o IPP, que é a inflação ao produtor. Não tem o valor da projeção aqui, só tem o valor de quanto foi no mês anterior. Então, a gente tem que ver em relação ao mês anterior, lembrando que sempre quando a inflação chega ao produtor, a depender, né, do valor, ele tende a ser repassado para o consumidor um dia ou outro. Depois nós temos aqui o PMI composto do Brasil, mas não é de movimentar. Vai parecer que vai movimentar porque vai juntar com a abertura do à vista. Então, vai ter tanta abertura nossa aqui quanto notícia. Por isso vai ficar estranho. E também, 10h15 tem a ADP. ADP, variação de empregos privados, muito, muito importante, mas não chega aos pés do payroll. E depois, 10h30, então 10h15, 10h30, notícia de pedidos iniciados para seguro-desemprego, 10h30, também importante. Aí, como se não bastasse, 11h45 também tem. E 1h essa de estoque não é de movimentar, a não ser que venha um valor tão diferente do esperado. E só isso, praticamente. Já na sexta-feira, lembrando, sexta já é importante porque tem payroll. Aí sim é o dia, né? A semana praticamente está girando em torno do payroll. Graficamente lá fora, a gente teve, então, o S&P bem interessante movimento. Cutucou a média de 20. Eu já estava comentando que essa média de 20 estava muito longe do preço. Muito longe. Então já está começando a correção. Todos os pregões aqui praticamente do ano já começou em queda. Já começou com o final do ano passado, sexta-feira.
já caindo, ontem caiu, hoje também. Será que vai começar uma correção mais forte? Porque as barras de queda estão bem fortes comparadas às barras de compra aqui, essas últimas. Será? Média 20 cutucou e foi exatamente o suporte aqui, por enquanto, do dia de hoje, isso no diário. Já o nosso CWZ praticamente está em torno da média 20. Se for para movimento de alta, o diário, a média 20 está sendo muito testada, mas está em deriva. Está recente, muita coisa pode acontecer ainda. Esperar o payroll, essa semana aí está girando em torno do payroll. E volume ainda está muito baixo, muita gente está em férias ainda. O volume começa a voltar a partir de semana que vem, se não só na última semana de janeiro, porque essa primeira semana é bem normal do volume estar baixo. Amanhã, em relação aqui ao fechamento, como fechou hoje, né? Nós tivemos o fechamento em torno da média 200. Eu sempre ressalto, quando fecha em torno da média 200, pode se preparar, porque se tiver um gapzinho ou nem tiver gap, vai esperar, sim, as médias se alinharem. Vamos supor que abre aqui, ou abre praticamente sem gap. Se for pensar em pullback, tem que esperar as médias se alinharem. Se for pensar, por exemplo, em reversão, tem que se afastar daqui e criar alguns candles sem tocar na média 9. Setup da VWAP precisa de distância, abrir com distância. Então, tem que esperar um gap amplo. Setup do IFR não teve. Hoje não fechou esticado. Hoje fechou normal aí. Não tem setup para amanhã de IFR, não. Então, esses dias que fecha assim, ou a gente reza para ter uma abertura já bem volátil, ou vai ficar esperando as médias se alinharem. E aí, dólar, a mesma coisa. O dólar aqui também fechou em torno da média 200, todas as médias menores sem tendência, a mesma coisa. Se abrir em torno do fechamento de hoje, se for pensar em pullback, se for pensar em relação às médias, vai ter que esperar elas se alinharem, porque o fechamento foi bem feio. Aqui o macro, essa região do dólar, se for pensar, deixa eu mostrar aqui os 60 minutos, lembrando que essa região dessa linha preta, ela acompanha a resistência de uma lateralidade do diário, então estava bem próximo. Hoje foi um candle de correção, mas teve bastante rejeição inferior. Depois de 3 candles consecutivos de alta aqui praticamente. Então era normal essa correção, mas eu não consigo, por este tipo de candle, afirmar se vai dar uma correção maior aqui ou se vai voltar a subir e renovar a máxima. Porque essa região dessa máxima, onde que está essa linha preta, tem bastante liquidez. E esse movimento que fez hoje pode ser uma reacumulação. Então, vamos pensar aqui, reacumulação para voltar a subir e testar essa linha preta aqui. Já o índice é o cenário contrário. Aqui nós temos essa região desses fundos aqui, importante para testar. E aí eu comentei que o canal de alta foi rompido, que é uma deriva praticamente, e aí o preço está fazendo isso aqui. Tá com cara que vai voltar a cair. Isso aqui é como se fosse uma ondas de Elliott já começando. Onda 1, 2, travou aqui, vai fazer a 3 agora de impulsão. 4, 5, testar esse fundo aqui. Então, atenção, mas o jeito como fechou é complicado. Então, talvez a partir de 10 horas venha dar um volume interessante, as médias já estejam melhor para analisar ou fazer alguma operação. Mas cuidado em relação a como fechou hoje os dois ativos. E para ter mais conteúdo e estar por dentro das novidades, recomendo que você entre no meu servidor do Discord, chamado de Comunidade Thai Trader. Aqui você terá acesso aos feedbacks dos meus mentorados, recomendo que vocês leiam. Também terá acesso aos avisos de novas vagas para a mentoria, nesta aba aqui. Também terá acesso aos arquivos de diário de trade do mês anterior, do índice e dólar. E também, quando eu for liberar sala pública, você também terá acesso aqui ao pregão ao vivo para acompanhar comigo e com os meus mentorados. Basta entrar no link que estará aqui abaixo deste vídeo, beleza?